ele tem algo sobre a sua vida. Ele nunca perdeu uma batalha. Diga comigo, era grande, 3 metros de altura, nunca perdeu uma batalha, e continuava lá, o escudeiro de Golias, dizendo, olha, ele nunca perdeu a batalha, e eu vou dizer mais, viu, ele é perito em espada, diga misericórdia. Mas tem mais, viu, Jean, ele não é só perito em espada não, esse gigante é perito em lança também, diga misericórdia. Ou seja, o menino estava indo na frente dizendo assim, o cara arrebenta. E aí, irmão, desculpa aqui a maneira vulgar de falar, começaram a enfeitar o pavão demais. Começaram a enfeitar o pavão demais. E uma coisa é certa, irmão, se Golias já era grande, pensa comigo agora, a propaganda que o escudeiro fez o homem ficar maior ainda. E a propaganda que fez o homem ficar maior ainda, fez o exército de Saul ficar o quê? Pequenininho. Pensa comigo nisso aí. Só que é muito forte. Aquele escudeiro foi passando, fazendo a propaganda. Golias, que já era um homem já perito de guerra, aquele escudeiro vai passando à frente, vai anunciando os feitos de Golias, e ele vai dizendo então sobre coisas que tornariam ele maior ainda. A lança dele tinha não sei quantos metros, a armadura de bronze pesa 70 quilos, e aquele escudeiro começa a falar, porque quem faz propaganda é assim. Eu não sei se você já teve experiência de entrar em alguma loja, às vezes o sapato não fica bom no seu pé. Já aconteceu com você? E o vendedor está fazendo o que do produto? Propaganda. Você tem que ficar esperto com isso. Porque às vezes o sapato não ficou bom, mas o vendedor é tão bom, que ele não fala que não ficou bom, ele fala assim, ó, mas o sapato é bonito. E a mulher fala, não é que é verdade, meu dedo está todo para fora, mas o sapato é bonito. É assim ou não é, minhas irmãs? Aí, você olha e você diz assim, não tem um número maior? O vendedor fala, minha filha, só que é lançamento. Só que não tem mais. Aí você fala assim, não, vou ter que levar o apertado mesmo. Eu vou ficar mancando na festa? Vou, mas o que importa é que o sapato é, porque a propaganda. Então aquele escudeiro vai na frente, ele começa a falar. Ele começa a falar tanto de Golias, de tal maneira, irmão, que antes de Golias entrar em cena, o exército de Israel já estava se tremendo de medo. Escute isso, irmão. Antes mesmo de Golias entrar em cena, com tanto medo que o exército já estava, os soldados eles começam a olhar e começam a pensar o seguinte, quem que vai vencer um homem desse? O cara é invencível, nunca perdeu uma batalha. A lança do cara pesa mais de 13 quilos, a armadura dele mais de 70 quilos. Quem vai ser o maluco de entrar numa guerra contra ele? Ou seja, olhe para mim e redobre sua atenção. O escudeiro, diga comigo, o escudeiro soube fazer a propaganda bem feita. E aí o texto vai dizer que o exército ficou parado 40 dias sem ninguém conseguir reagir. Você sabe o que é isso? Ô filho, eu vou pedir mais uma vez, eu estou um pouco sem graça, mas é que já me deu calor. Vamos arrumar o culto aqui? Aumenta o fundo aí para mim, eu já estou com uma equipe tão antiga já. O que está acontecendo com vocês, gente? Aumenta o fundo do teclado, filho, por gentileza. Se precisar de mais pessoas lá em cima para ajudar, ajuda, por favor. Os meninos conversando lá fora, eu não quero conversando lá fora. Por gentileza, cadê os pastores da igreja? Vai lá, por favor, presbítero, avisa lá, para ficar só uma pessoa cuidando do carro lá. É assim, irmão. A casa, quando tem pai, o pai tem que parar às vezes o almoço para poder chamar a atenção dos filhos, amém? Amém, irmão? Amém. Quem tem filho aqui? Tem hora que você tem que parar o que está fazendo, sim ou não? E precisa pôr a casa em ordem, não é verdade? Que se deixar os filhos tomar conta, o que acontece? Vira bagunça. Então presta atenção comigo. O escudeiro foi na frente fazendo a propaganda. Ele foi na frente fazendo a propaganda. A propaganda foi tão boa, irmão, que não precisou Golias aparecer. Os soldados já estavam com medo.
Antes de ele aparecer, eles já estavam com medo, porque a propaganda foi muito boa. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Me responda, por gentileza, qual foi a propaganda que fizeram de 2022 para você? Qual foi a palavra que mais falaram nesse ano? Que o Brasil está na ponta da língua. Qual foi a propaganda que o mercado financeiro fez para você esse ano? Que o país está o quê? Qual foi a propaganda que a política fez para você? Que 2022 está o quê? Eu te pergunto essa noite, meu caro, você vai acreditar no poder de Deus que está na sua vida ou na propaganda desse Golias, desse gigante que estão fazendo para você? Eu venho aqui, irmão, debaixo de uma revolta, porque em 7 anos de igreja é a primeira vez que eu fico sem vir na Santa Ceia, irmão. Fiquei doente, mas estou melhor para a glória de Deus. E Deus me deu essa palavra. A propaganda é a alma do negócio, e ninguém melhor do que o diabo para querer fazer uma bela propaganda dizendo para você: cuidado, 2023, o Lula ganhou, vai entrar em crise. A minha fé não está em crise, a minha fé está em alta. Deixa eu perguntar para você, irmão, qual foi a propaganda que fizeram em 2022 para você? Que o país está o quê? Crise. A palavra está até na ponta da língua, sim ou não? Sabe por quê, irmão, que você acha, sabe por que você crê que o nosso país está em crise? Porque desde o ano passado, com a vinda da pandemia, o término da pandemia, agora as eleições de 2022, os especialistas estão dizendo o quê? Que o país vai entrar em recesso, vai entrar em crise. Os especialistas que a gente não sabe nem aonde se formou, já estão dizendo: olha, a propaganda para 2023 é que vai dar errado. Olha, 2022, o ano que estamos, é um ano de crise. É melhor você fazer economia, é melhor você não investir, é melhor você não arriscar. 2022, muita empresa vai fechar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e essa propaganda foi tão bem feita, que chegou 2022, e as pessoas já estavam tudo paralisadas, ninguém queria arriscar nada. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, posso te dar um maior conselho para a tua vida, sim ou não? Eu vou fazer 3 perguntas aqui. Primeiro, quem quer viver bem com Deus? Amém. Então você continua com a mão erguida. Quer viver bem com Deus? Amém. Segundo, quem quer ter uma família saudável? Amém. Levanta a mão bem alto. Quem quer viver bem com Deus? Amém. Família saudável e quer prosperar. Amém. Quem quer esses 3? Levanta a mão bem alto, bem forte. Amém. Vou te dar um conselho. Desligue as propagandas de TV. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, eu estava quase mordendo a isca que o governo queria. Eu estava quase mordendo a isca que os desanimados queriam. Eu estava quase mordendo a isca que os pessimistas queriam. Mas Deus deu essa palavra aqui: ei, não acredita no escudeiro de Golias não. Não acredita nos escudeiros do governo não. Não acredita nos escudeiros do STF não. Não acredita nos escudeiros da Globo não. Não acredita nos escudeiros que estão vindo à frente dizer para você: 2023 vai ser de crise, 2023 vai ser difícil, porque você não está em crise, a sua fé não está em crise. Bispo, o que isso quer dizer? Você é maior do que você se enxerga. Você é maior do que você se enxerga. Você pode dizer amém por isso? Amém. O problema é esse. Deixa eu dizer uma coisa para você, para pensar comigo. Bom, tem pessoas que estão com medo de colocar o pé em 2023 porque não sabe o que vai ser. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Só quem não votou no Lula, levante a mão. Não votei no Lula, bispo. Pronto, grande parte aqui. Agora eu pergunto para você, você que não votou no Lula, você vai ter que engolir, desculpa aqui a maneira vulgar de falar, presidente. Querendo ou não, ele vai ser seu presidente, sim ou não? Sim. A pergunta que eu te faço, você vai acreditar no escudeiro desse gigante chamado política, que está vindo dizer para você que 2023 não vai dar certo? Qual é a propaganda que estão fazendo para você? Eu vou falar isso aqui, posso? Qual é a propaganda que estão fazendo para você sobre comprar a tua casa? Será que estão dizendo para você que é difícil? Tem muita taxa, tem muitos juros, tem isso e tem aquilo? Em qual mentira você está escolhendo acreditar? Em qual propaganda você está acreditando quando estão dizendo para você coisas que não existem? Tem pessoa, irmão, que já está paralisada. Tem pessoa que já entra na guerra com medo. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você entra na guerra com medo, você já perdeu essa guerra.
Você não pode, desculpa a maneira vulgar de falar, mas hoje eu quero rasgar o verbo aqui, posso? Posso falar sim ou não? Você não pode arregar, meu caro. Você tem que ir com fé. Você tem que ir aguerrido. Você tem que ir com certeza. Ai, bispo, sabe o que é? Eu estou para me casar. Eu não sei se vai dar certo, minha filha. Se seu marido tiver assim, se seu futuro marido tiver assim, ele é um arregão. Desculpa a maneira de falar. Nem vai. Ai, sabe o que é? É porque eu não sei se eu vou, é que eu não sei se vai dar certo. Meu filho, vai, põe o pé. E Deus ele vai colocar o chão para você pisar. Qual é a propaganda que estão fazendo para você entrar naquela faculdade? Que para você entrar naquela faculdade é só pessoa que pode, é só pessoa que tem condição, é só pessoa que tem dinheiro, é só quem vem de berço. Qual é a propaganda que estão dizendo para você para te desanimar antes de você lutar? Isso aqui é muito forte. Ei, o exército de Saul já estava com medo antes de entrar na batalha. Tem pessoa, irmão, que fica com medo de entrar na guerra. Ele nem entrou na guerra e já está com medo de morrer. Conhece alguém assim? O que estão vendendo para você e para mim? Qual é a propaganda que estão fazendo? Que 2023, já estão querendo fazer o orçamento, o quê? O teto do furo, não é isso? Vão querer furar o teto do orçamento. Irmão, você que votou em Bolsonaro aqui, eu te pergunto, você põe a mão no fogo por Bolsonaro? Eu não coloco nem o dedo. Ô bispo, você coloca a mão no fogo pelo Lula, eu não coloco nem os olhos na foto, irmão. Eu não coloco a mão no fogo nem pela minha filha, irmão. Quem é pai aqui, jurou de pé junto, não pai, não fui eu não. Você aperta mais um pouco, não fui eu não pai. Quando você fala assim, então você vai ter que tomar uma surra agora. Não, tá bom, fui eu pai. É assim ou não é? Então tem pessoa que está entrando o ano agora, já está esperando o pior. Tem muita pessoa que entrou esse ano de 2022, que trabalha na Bolsa de Valores, esperando o pior. Por quê? Porque a propaganda veio diminuindo a pessoa de tal maneira, que fez o Golias da crise ficar desse tamanho. Você tem que tomar cuidado, irmão, por gentileza, chacoalha aí uma pessoa, duas pessoas, diga para ele assim, cuidado com as propagandas. Posso falar isso aqui? Tem pessoas, amigos meus, que estão entrando em 2023 agora, falando assim, bispo, cuidado, não investe na igreja não. Bispo, nem pintar você pinta, viu? Cuidado, vai estar em crise. Bispo, vão roubar a poupança dos brasileiros. Bispo, toma cuidado. Bispo, não entra em investimento. E eu declaro aqui em nome de Jesus, irmão, esse ano vai ser um dos anos que a gente mais vai crescer. Você vai sair das dívidas, meu irmão. Se você se prepare, você tem uma porta aberta, você vai abrir a segunda, a terceira. Você não vai acreditar na propaganda que estão fazendo, porque você faz a tua própria sorte. Como assim, bispo? Existe um Deus lá no céu, irmão, que está olhando para você. Existe um Deus lá no céu que Ele não joga com a sorte. Existe um Deus lá em cima que Ele zela pela sua palavra, Ele cuida dos seus filhos, e você não está debaixo dessa propaganda. Você crê nisso? Aplaude o nome do Senhor. Irmão, a propaganda é a alma do negócio. Posso falar isso aqui? A propaganda é o quê? Se o diabo te desanimar, você nem entra na guerra, você nem luta. Por isso que um dos maiores pecados hoje, uma das maiores lutas que você enfrenta hoje, sabe qual que é? O desânimo. Desânimo no casamento, você não luta por ele. Desânimo na área sexual, você não luta para apimentar a relação. Desânimo na empresa. Tem pessoa que está aqui hoje, irmão, ouvindo essa palavra, que você está lá abrindo a sua porta de aço para o teu comércio, você já não tem mais coragem nem de passar um pano bem passado na tua empresa. Eu te pergunto, como é que seu cliente vai entrar lá e vai se sentir bem? Ô bispo, é porque teve Copa, quebrou no meio os comerciantes, a Copa do Mundo, irmão. Sabe qual que é o problema? A propaganda faz crescer Golias e diminui o povo de Deus. É assim ou não é? A propaganda faz alguém que é grande parecer o quê? Maior ainda. E aí você fica desanimado de entrar.
Aí tem pessoa que diz assim, não, bispo, as coisas estão difíceis. Sinceramente, você conhece alguém que só esse mês, eu não vou nem falar durante o ano, de 1º de dezembro até dia 13 aqui, essa pessoa falou assim, as coisas estão difíceis? Você conhece alguém? Sim ou não, irmão? Sim. A propaganda é tão boa que a pessoa já comprou a propaganda. Está difícil, está difícil. E sabe o que é o pior? A pessoa ela fica assim, ela compra a propaganda e ela diz assim, não, as coisas estão difíceis, não adianta investir, não adianta poupar, não adianta comprar, não adianta fazer aquilo, não adianta fazer isso. E para piorar a situação, chacoalha teu irmão e diga para ele assim, para piorar a situação, todo mundo que você encontra fala a mesma coisa. Todo mundo que você encontra fala a mesma coisa. Você fala assim, as coisas estão difíceis, a pessoa fala, pô, eu estou numa luta. Pô, está uma situação difícil. A pessoa fala assim, eu nunca passei por isso antes na minha vida. Você conhece alguém assim? Nunca passei por isso antes na minha vida. Aí, irmão, vai um reforçando a crise, vai o outro reforçando a crise. É assim ou não é? A pessoa vai reforçando a crise, vai reforçando a crise, reforçando a crise, reforçando a crise. E tem pessoas que estão aqui reforçando tanto a crise que esquece que você é filho de Deus e a sua fé não está em crise. A sua fé não está em crise, Deus não está em crise, o céu não está em crise. E eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida, irmão. Toda vez que existiu um tempo de crise na Bíblia, Deus levantou homens de Deus para superar essa crise. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você está pegando a tua Bíblia só para ler promessa, você nunca vai achar livramento. Amém? Obrigado, pastor. Você pode dizer comigo? O céu não está em crise. Deus não está em crise. Toda vez que houve crise na Bíblia, Deus ele levanta um profeta para acabar com a crise. Eu vou repetir isso. Toda vez que houve crise na Bíblia, Deus levanta um profeta para acabar com a crise. Lembra quando o profeta Elias declarou que não haveria chuva? A nação entrou numa grande chuva, mas teve uma hora que o profeta estava no alto do monte, ele diz ao seu discípulo, vai lá no alto do monte e veja se tem alguma coisa. Ele vai por 7 vezes, na 8ª ele olha e diz assim, ei, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta diz, desça e manda avisar o rei de Israel que esse é o sinal de que uma grande chuva do céu vai descer. Pare de andar pela propaganda do mundo, irmão. Se você é filho dessa casa, se você é discípulo dessa casa, você vai começar a andar debaixo da palavra profética, debaixo da palavra profética. Bispo, qual que é a palavra? 2023 vai ser o seu ano. Você crê nisso? Então diga isso, 2023 vai ser o meu ano. 2023 vai ser o meu ano. Irmão, para pensar comigo. Seja honesto. Se você parar para pensar, grandes empresários cresceram na época da crise. Se você parar para ser honesto, enquanto todo mundo estava reclamando, enquanto muita gente olhava para trás, tinha alguém dizendo, agora sim vai ser minha vez, eu vou aproveitar minha oportunidade. Eu e minha esposa conhecemos não uma, não duas, mas pelo menos 4 pessoas. Quantas? Que ficaram milionárias na crise da pandemia. Uma dessas pessoas são 2 irmãos da bispa. 2 irmãos que ficaram milionários. Deixa eu dizer uma coisa para você. Milionário não é quem tem 1 milhão, tá? Milionário é quem tem pelo menos 1 milhão guardadinho, aplicado. Tem a sua empresa, tem a sua casa, tem o seu carro quitado, tem os seus imóveis. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas que você, no meio da crise, da pandemia, no meio dessa dificuldade, essas pessoas falaram assim, está difícil, está difícil, está difícil.
Às vezes você perdeu o emprego, Deus está falando assim, eu estou tirando um registro e estou abrindo um CNPJ, mas a pessoa ficou murmurando e olhando para trás e voltou a trabalhar para os outros. Diga assim, ainda bem que não é comigo. Pensa numa pessoa, irmão, que se encaixa aqui perfeitamente. Isaac, diga comigo, Isaac. Isaac, ele estava em Gerar. E a Bíblia diz que na cidade de Gerar, na terra mais precisamente de Gerar, houve uma grande crise. E a terra passou por fome. E aí então Isaac, que era filho de Abraão, pai da fé, ele ficou com medo da crise. Quem lembra disso? Eu já usei esse texto para ministrar e falar de oferta. Isaac agora ele tem medo da crise. E ele então arruma todas as suas coisas, pega todos os seus pertences, pega a tua família, e ele decide ir embora daquela cidade que estava em crise. Ele decide ir embora daquela terra que estava em crise. Só que Deus aparece para ele, diga aleluia. Deus aparece para ele e diz assim: Isaac, não vai embora daqui. Isaac, ele quer sair de Gerar para ir para a terra do Egito. Por quê? Porque a propaganda que estavam dizendo era que Gerar era uma terra seca e ele ia passar fome. Só que é muito forte, preste atenção, por favor. A propaganda dizia que aquela cidade estava seca, que ia passar fome. Só que Deus aparece e fala para Isaac o seguinte: Isaac, não vai embora. Isaac, você tem que entender uma coisa: ou você acredita na crise, ou você acredita em mim. Eu já estou suando bastante, irmão, não espera eu ficar pulando e gritando aqui não, amém? Para te comover, que eu estou me recuperando ainda. A palavra é forte, ela alcança você, você tem que tomar posse, você tem que se expressar, você tem que dar glória a Deus, aleluia, dizer amém, eu recebo. Deus, ele olha para Isaac e fala assim: Isaac, você tem que acreditar na crise, eu tenho que acreditar em mim. A pergunta que eu faço para você: você está acreditando em quem? Você está acreditando na crise ou você está acreditando no seu Deus? Amém? Deus olha para Isaac e aí, ao invés de deixar Isaac ir, ele não fala para Isaac: não vai. Quem me ouve, diga amém. Ele diz assim: Isaac, não vai, fica, porque é aqui que eu vou te prosperar. Olha que doideira isso. Na terra da sequidão, na terra onde não tinha perspectiva de crescimento, no lugar onde todo mundo estava tirando todos os seus investimentos, de um lugar onde todo mundo não colocava uma semente na terra, Deus falou para Isaac assim: Isaac, não desce para o Egito não, porque a propaganda que estão fazendo do Egito é que tem fertilidade, é que tem prosperidade. A propaganda que estão fazendo para você dessa terra é que essa terra não vai dar em nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu vou te prosperar. Ou você crê que eu sou com você, ou você não crê. Deus está falando para algumas pessoas aqui: ou você crê que eu sou contigo para te prosperar dentro dessa empresa, ou você não crê. Ou você crê que eu sou contigo para a tua vida mudar ainda esse ano, porque o ano não terminou, ou você não crê. Ou você crê ou você não crê. Você tem que saber o que você está fazendo aqui hoje, meu caro. Deixa eu dizer uma coisa para você: foge, escuta o que eu vou dizer para você. Foge do tipo de pessoa que fala assim: eu vou lá para a igreja hoje para receber uma palavra. Porque se ela está precisando receber uma palavra é porque ela não crê em nada. Você vai para a igreja porque você tem comprometimento, você tem comunhão, você tem fidelidade a Deus. Aquela pessoa que diz assim: não, vamos lá para a igreja lá para ouvir uma palavra de bênção que eu quero ficar para cima. Irmão, essa pessoa não vai dar em lugar nenhum. Desculpa se isso parece ofensivo, mas é a verdade. Eu preciso tirar você desse lugar que você está, dessa zona de conforto. Deus está falando para Isaac: ó Isaac, ou você crê que eu sou com você e te prospero aqui, ou você vai ficar buscando amuletos, subterfúgio. Posso falar isso aqui?
Se tem como o seu dinheiro pagar, não é Deus. Se tem como alguém te ajudar, não é Deus. Se tem a contabilidade certa, não é Deus. Sabe quando você olha para a tua casa, você diz assim: bispo, literalmente não tem como, não tem condições de ficar do jeito que eu quero, só um milagre. Então é assim que vai acontecer. Ou você crê, ou você não crê. Você já passou da hora de você entender de quem você é discípulo aqui dentro. Não dá para você ficar, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou fraco, uma hora eu quero Deus, outra hora eu quero o mundo. Aí você fica para lá, parecendo um dançarino de funk. Eu estou para lá e estou para cá, ó, só. Irmão, você tem que saber o que você quer. Amém? Amém. Diga para o seu irmão aí, como é que está a sua fé? Tem gente, eu vou falar isso aqui. Não, bispo, eu só vou prosperar quando entrar naquela multinacional. Vai nada, irmão, você vai afundar ela se você não entrar lá direito. Essa doeu, né? Porque tem gente que é assim, a mente não converteu ainda. Aonde ela vai, ela parece aquele peso. Conhece alguém assim? Aonde ela vai, ela afunda. Porque ela é pesada, ela é pessimista, ela não acredita que nada vai dar certo. A mulher fala, vamos planejar uma reforma. O cara, não dá, não tem dinheiro. Não, tudo bem, eu te entendo, meu irmão, você não tem dinheiro, mas você não pode nem sonhar, nem pensar na possibilidade. Camarada está com aquele carro lá, já tem 10 anos, irmão. Não, o cara é mais fiel ao carro do que a esposa. E não quer sair dali. Deus olha para Isaac e fala assim, Isaac, com crise ou sem crise, eu sou contigo. E o problema é que tem muita gente que sabe o que ela faz, Elivelto? Ela fica calculando, pô, minha vida está bem, Deus está comigo. Pô, eu estou em crise, Deus não está comigo. Esse tipo de pessoa, irmão, precisa batizar de novo, precisa começar de novo, nascer de novo. Porque ela não entendeu o Evangelho. Deus está olhando para Isaac e dizendo assim, Isaac, a terra está seca, a terra está em crise. Mas você não vive das propagandas desse mundo, você vive das palavras que saem da minha boca. Você não vive das propagandas desse mundo, mas você vive das palavras que saem da minha boca. Isso é muito forte, irmão. Ele diz, Isaac, fica nessa terra, você vai prosperar nessa terra. E não deu outra. O que aconteceu, irmão? Ele prosperou naquela terra. E a outra terra que ele ia visitar, sabe o que aconteceu? Virou uma terra de crise. Virou uma terra de dificuldade. Eu quero fazer uma pergunta para você. A questão essa noite é, sua fé está em crise? Porque se a sua fé não estiver em crise, eu quero declarar sobre a tua vida, irmão, você pode estar numa época difícil, mas você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Porque você pode estar passando por uma crise, mas a sua fé não estará em crise. Eu quero declarar sobre a tua vida, irmão, a tua vida será uma luz resplandecendo lá naquela empresa, a tua vida será uma luz resplandecendo lá naquela escola, a tua vida será uma luz resplandecendo lá na tua casa, a tua vida será uma luz resplandecendo, o teu negócio, o teu comércio, a tua empresa será uma luz resplandecendo. Bispo, por quê? Porque você não vai aceitar a propaganda desse mundo, você não vai aceitar a palavra de crise. Bispo, por quê? Porque se Deus falou que é contigo, irmão, por mais que as coisas estejam difíceis, se você estiver com a tua fé intacta, você vai fazer a diferença onde você estiver. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, você tem que entender isso, você vai fazer a diferença aonde você estiver. Quando eu vejo José prosperar no Egito, eu vejo José prosperar num cenário de crise. Quem me ouve, diga amém. Amém. Irmão, prosperar quando tudo vai bem, qualquer um prospera. Eu quero ver quem é de Deus é prosperar na crise. Essa é a diferença do povo de Deus, pastor Vinícius, porque a gente prospera na crise. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, em que ano nós estamos?
2022. Se você tem uma memória boa, nossa igreja tem 7 anos. Quando que essa igreja nasceu? Em 2000 pode ser melhor, 2015. 2014, um evento que parou todo o globo terrestre. Quem lembra? Copa do Mundo. Lembra da frase belíssima do nosso fenômeno? Não se faz Copa com hospital. Quem lembra do recesso que foi entre o segundo mandato de Dilma Rousseff? Primeiro mandato, perdão. Não se faz Copa com hospital. Crise, recesso. Irmão, 2015 foi um dos piores momentos de recesso da história do Brasil, depois que iniciou-se a democracia. E sabe o que acontece? Alguns meses depois da Copa do Mundo, Deus olha para o bairro do Jardim Helena, dá uma missão a um homem e uma mulher e diz assim: vocês vão abrir um lugar para amar a Deus e amar pessoas. Nasce então a Adapt Church, igreja apostólica amando Deus, amando pessoas num ambiente mais improvável, onde tudo estava em recesso, onde tudo estava com crise. Deus coloca um sonho no coração de um casal dessa região, entra com um projeto de salvação para aquele lugar e começa então um processo de prosperidade. 2016 entra, irmão, recesso e mais recesso. Começa então aquela questão, vai ter o impeachment da Dilma, não vai? Começa toda aquela brigaiada até chegar a 2017. Como é que estava o país, irmão? Quebrado. Qual que era a propaganda? Vai ruir o Brasil. Quem vai assumir no lugar de Dilma? Temer. Quem é Temer? Tudo incerto. Entra Bolsonaro, vem a pandemia. Eu vou dizer uma coisa para você, desde quando eu me entendo por gente, a propaganda é sempre a mesma. O país está não tem dinheiro para educação. É assim ou não é? Não tem dinheiro para a saúde. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, como não tem dinheiro para esse monte de coisa, mas tem dinheiro para fazer tudo que fizeram nos países comunistas. Como não tem dinheiro, irmão, mas conseguiram pagar auxílio emergencial de R$600 durante tantos meses para o povo. Você escolhe em que propaganda você acredita. E eu quero dizer para você, você é maior do que você se enxerga. Você pode cutucar 2 ou 3 pessoas aí e dizer para ela, você é maior do que se enxerga? Ô bispo, mas eu não estou entendendo, o que isso tem a ver com o sermão? Eu começo a pregar agora, amém? Eu terminei a introdução agora. Deus precisa de pessoas como Davi, que se enxerga maior do que é. Quem era Davi? Você está cansado de ouvir pregações sobre Davi, irmão? E o meu desafio como pastor é esse. É pregar sobre uma coisa que você ouve todos os dias falar e te trazer uma reflexão diferente. Pensa no desafio que é ser pastor. Você já ouviu falar sobre Davi quantas vezes na vida? Mas hoje você vai aprender mais um pouquinho de coisa nova. Diga aleluia. Bispo, quem era Davi? Diga comigo. Menor. Desprezado. Patinho feio. Todos os irmãos de Davi eram o quê? Soldado. Sim ou não? Todos os irmãos de Davi eram o quê? O que Davi era? Sabe o que era ser pastor de ovelha naqueles tempos? Era como você ter que ir comprar ração do cachorro hoje. Quem vai fazer esse tipo de coisa? As crianças. Irmão, todos os irmãos soldados, Davi, 17 anos, nem o pai dava moral para Davi. Bispo, o que é isso? Colocou ele para cuidar da ovelha. Ninguém acreditava no potencial de Davi, mas dentro de Davi, ele se enxergava maior que todo mundo. Dentro de Davi, ele se enxergava maior e melhor que os outros. Dentro de Davi, ele não se enxergava como os outros o enxergavam. Deus não enxergava Davi como um pastor de ovelha, Deus enxergava Davi como o rei de Israel. O problema, irmão, é que você precisa entender que você é maior do que você se enxerga. Você é maior do que o que as pessoas olham para você e veem que você é. Você pode dizer amém, irmão? Amém.
Deus já enxergava Davi como o rei de Israel. Eu quero liberar uma palavra sobre algumas pessoas que entraram aqui. Deus não te enxerga falido não, você pode estar passando por um momento difícil, mas Deus não te enxerga endividado, Deus não te enxerga falido, Deus não te enxerga quebrado, Deus não te enxerga divorciado, Deus não te enxerga solteiro, Deus não te enxerga, irmão, na lona. Porque essa era a situação de Davi quando o profeta chegou lá. Davi estava rejeitado, cuidando das ovelhas, mas o profeta chegou com uma missão: você vai ungir o novo rei de Israel. Isso aqui é muito forte, irmão. Ele já enxergava Davi como rei. Deus não enxergava Davi como um rejeitado, como um abandonado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não te enxerga como um fracassado, Deus te enxerga como alguém vitorioso. Nesse altar aqui dando um testemunho: eu estava por baixo, mas agora eu estou por cima, porque Deus, Ele mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história, Ele mudou a minha trajetória. Tem gente que pensa assim, eu vou falar isso aqui. Você está pensando que o Espírito Santo não é com a minha vida, irmão? Tem gente que fala assim: nossa, o bispo só está pregando de sucesso. Se você quer a derrota, irmão, fica com essa parte. E todo mundo fica feliz. Não, bispo, mas tem que falar de salvação. A gente fala, irmão. Geralmente não é na quarta, mas a gente fala. Deus, Ele te enxerga aqui, ó. Bispo, eu estava quebrado, mas agora eu estou de pé para a glória de Deus. Bispo, eu estava quase separado, mas meu casamento está uma bênção para a glória de Deus. Deus não te vê do jeito que você está hoje, Ele te vê aqui vitorioso. Você pode dar um amém? Amém. Deus não te enxerga chorando pelos cantos, não, irmão. Deus não te enxerga chorando pelos cantos, não, irmã, perdendo a noite de sono por causa de problema. O Senhor, Ele te enxerga bem, se a sua fé não estiver em crise. Essa é a pergunta: a sua fé está em crise? Porque pode estar acontecendo o que for. Sabe que uma característica que eu vejo em pessoas maduras na fé é que quando essa pessoa está bem, está tudo dando certo, sabe o que ela faz? Ela aproveita, ela desfruta. Por quê? A maturidade já entrou na mente dela a tal ponto dela entender: eu tenho que aproveitar esse momento porque logo logo tem prova, logo logo tem luta. Ou seja, você pode estar passando por um momento difícil, você entrou aqui, mas esse momento não é para sempre. Sucesso não é para sempre, irmão. E a luta também não é para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Quer que eu te provo aqui, irmão, uma propaganda que o mundo faz? Posso falar isso aqui? Toma cuidado, hein, Elis? Quantos anos você tem, filho? 42. Irmão, no mundo eles iam ter uma propaganda que diz o seguinte: passou dos 40, esquece, você já não consegue arrumar trabalho. É assim ou não é? Cadê o pastor Fábio? Pastor, cuidado, pastor. Quem passou dos 40 aí, irmão? É assim ou não é, irmão? Diz assim, ó, cuidado, hein? Passou dos 40, já fica difícil para arrumar trabalho. Sim ou não, irmão? Sim. E aí a gente vê o que acontece. A pessoa coloca isso na cabeça, a pessoa chega nos 40, ela nem se arrisca mais. Olha para mim, por favor, redobre sua atenção. Quais coisas, por favor, quais coisas você deixou de se arriscar porque você acreditou em alguma propaganda? Irmão, eu vou falar isso aqui, posso? Quem aqui já ficou com medo de entrar num financiamento de carro porque vê todo mundo falando que tem que pagar uma Bíblia? Eu queria que levantasse a mão assim, ó, quem adquiriu o seu carro esse ano aqui, ó, quem comprou o seu carro esse ano? Fica de pé esse ano aqui, ó, fica de pé, 1, 2, 3, 4 pessoas. Pegou o carro esse mês, né, filho? Quanto tempo que vocês estão com o carro aí já? 3 meses já? Tudo isso já? Passa rápido demais. Quem vai pegar o carro amanhã? Eu tenho que aguentar aqui. Quem vai pegar o carro amanhã aqui? Levanta a mão. Levanta a mão aí, bem alto, bem forte. Quem vai pegar o carro amanhã? Olha lá. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão tudo felizes, não estão? Vocês não estão tão felizes por ele, sim ou não? Sim. Mas quem está com a Bíblia lá? Ó? Posso falar uma coisa para você? Ele não acreditou na propaganda, não. Irmão, sendo Bíblia, sendo sem Bíblia, com Bíblia, pastor, amanhã esse camarada vai entregar um microfone novo na igreja no carrinho dele.
Enquanto tem muita gente que deixou de entrar na faculdade porque, eu não sei se vai dar, deixou de financiar o carro, eu não sei se vai dar. Tem gente que deixou de entrar no ministério, eu vou perder minha liberdade, vai ser assim, vai ser assado. Irmão, para de acreditar na propaganda que o mundo está dizendo, começa a ir para cima. Tem pessoa que nem se arrisca mais, irmão, chega a dar dó. Não tem mais jeito. Tem pessoa que diz isso, sim ou não? Ih, irmão, quer ver outra propaganda que fizeram para você e para mim? Posso falar isso aqui? Se você não teve a oportunidade de estudar, você nunca vai ter oportunidade no mercado de trabalho. Posso falar isso aqui? Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que são praticamente analfabetas e estão arrebentando de ganhar dinheiro? Mas é porque fizeram uma propaganda. Fizeram uma propaganda. Quantas pessoas, irmão, que você conhece que está arrebentando? Já parou para perceber, irmão? Tem pessoa que fala assim, bispo, eu estou com medo de casar. Bispo, eu estou com medo de ter filho. Você está com medo de ter filho, eu vou dizer uma coisa, irmão, você vai viver a vida inteira pegando migalha. E repreende mesmo aí em nome de Jesus, irmão, porque é doído. Você tem medo de ter filho, você vai viver sempre catando migalha. Sabe por quê? Porque Deus, ele deu uma ordem para Adão, ele falou, Adão, você vai se deitar com Eva, vocês vão transar bastante, aí sim eu acho que Deus falou assim, vai ser de dia, de tarde e de noite, Adão bota para quebrar, enverga Eva no meio, vocês vão povoar a terra, faz muito filho, vocês vão povoar a terra, e eu vou dar tudo sobre o comando de vocês. Aí a pessoa casa, irmão, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não, é porque eu estou assim meio preocupado de ter filho. Vai viver de migalha. Porque é uma ordem divina. Ó o pastor aqui, só assim, Jesus, tira de mim esse cálice. Ei, pastor Vinícius, ele está só aqui, o Senhor repreende na minha vida, em nome de Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acredita mesmo que Deus ia permitir você casar certinho na igreja, ter uma vida no altar, servir a Deus e colocar um filho no mundo para ser envergonhado? Você acha mesmo? Só que o problema é que fizeram uma propaganda, que filho dá o quê? Gasto. Filho dá o quê? Trabalho. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Estava conversando com a minha esposa hoje. Minha filha está numa fase agora de 9 anos. Já tem que mudar a estratégia da pedagogia. Eu não sei se vocês têm essas conversas entre vocês, que são pais. Mas eu falei para ela, já está na hora de mudar. Ela já não é mais a bebezinha. E toda vez que eu olho para minha filha, para cada 10, vamos colocar aqui numa escala de 1 a 100, a cada 10 pontos que ela me dá de trabalho, eu tenho 100 de satisfação por ser pai dela. Filho dá trabalho? Dá. Mas para cada gota de trabalho é um oceano de alegria, irmão. Ô bispo, filho dá gasto? Dá. Mas para cada real, irmão, de gasto, é milhões na conta emocional, irmão. É milhões na conta de alegria. Você precisa parar de ficar com a propaganda que o mundo está te fazendo, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso, irmão? Então deixa eu dizer uma coisa para você, o que derrotou o exército de Saul não foi Golias, foi a propaganda, porque a propaganda... Não tem um ditado aí que diz, irmão, você não precisa nem ser grande, você só precisa parecer, porque a propaganda muda o negócio. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Além de Golias, além de Davi, Golias lutou com alguém? Sim ou não? Sim ou não? Não lutou com ninguém, irmão, do exército de Saul. Foi só... O pastor Fábio ali, vamos ler Bíblia, hein, pastor? Ele está falando aqui, não lutou, bispo. Lutou. E ainda está levando o presbítero aí, ele já quer melar até o pastorado esse ano, hein? Está amarrado, em nome de Jesus. Ele falou, não, lutou aqui. Ó, presbítero, ele lutou. Vigia, pastor. Ele não lutou com mais ninguém, mas por que eles ficaram com tanto medo? Por causa da propaganda. Posso dizer uma coisa para você? Desligue os seus ouvidos, irmão, para quem te leva para baixo.
Posso falar isso aqui? Pastor, você é muito maior do que você se enxerga. Só que tem pessoas que estão fazendo propaganda ruim de você. Seu negócio vai crescer mais do que você pensa. Seu casamento vai crescer mais do que você imagina. Teu ministério vai avançar mais do que você pensa. Você crê nisso, meu pastor? Só que o problema é o que? O diabo quer usar a propaganda. Tem pessoa que está do seu lado, mas não acredita no seu... eu vou falar isso aqui.